Eu ainda lembro do peso dele na minha palma. 6 quilates de diamante perfeito, cravado em platina, refletindo cada raio de luz no meu quarto. Um anel de noivado que não era para mim. O joalheiro sussurrou ao telefone que valia 6 dígitos, quando liguei para confirmar a compra que apareceu no nosso cartão de crédito conjunto. 6 dígitos que meu marido, o Thomas, gastou, e ainda teve a cara de pau de justificar, com uma mulher que não era sua esposa há 15 anos. Eu descobri por acaso. Daqueles acasos que mais parecem o destino intervindo, quando a gente tá cega demais para enxergar o que tá bem na nossa frente. Uma notificação no nosso iPad compartilhado. Um e-mail de agradecimento da Cartier, pelo grande investimento do Sr. Thomas Barret. Eu não estava fuçando, o universo só decidiu que eu já tinha sido idiota por tempo demais. Naquela noite, eu sentei à mesa de jantar de mogno que a gente escolheu junto quando compramos nossa primeira casa de verdade. A caixinha do anel aberta do lado do meu prato. Tinha encontrado escondido dentro do forro da maleta de couro vintage dele, a mesma que dei de presente no nosso aniversário de 10 anos de casamento. A ironia não me escapou. Trabalhando até tarde de novo. Mandei uma mensagem, com os dedos tremendo levemente na tela. Sim, meu amor. Reunião com um cliente importante. Não me espere acordada. Fiquei encarando aquelas palavras até ficarem embaçadas. Quantas vezes eu acreditei nisso? Quantas reuniões com clientes eram, na verdade, encontros com ela? Quantas noites eu dormi sozinha, me sentindo orgulhosa do meu marido trabalhador, enquanto ele fazia promessas para outra. Despejei uma taça do Bordeaux que ele guardava para uma ocasião especial. Acho que essa servia. O vinho era encorpado, complexo, com um sabor amargo de traição e 15 anos jogados fora. A casa parecia enorme. Cada cômodo, carregado de memórias que agora pareciam duvidosas. Será que ele trouxe ela aqui enquanto eu visitava minha irmã em São Paulo? Será que riram da minha ingenuidade sentados no sofá que eu escolhi com tanto carinho? Meu celular vibrou de novo. Te amo. Não esquece do baile beneficente dos Westfield no sábado. Ai, o baile. O evento anual onde a elite de São Paulo finge que doações limpam suas consciências. Onde Thomas e eu sempre parecíamos o casal perfeito, ele com seu talento financeiro, eu com minha experiência em eventos sociais. O mesmo baile onde a Isabelle Laurence com certeza estaria presente. Linda, bem-sucedida, recém-divorciada. A mesma Isabelle que entrou na firma do Thomas como consultora. A mesma que sempre tocava o braço dele por tempo demais quando o cumprimentava. A mesma que, por coincidência, apareceu em 3 restaurantes diferentes onde jantamos no último mês. Peguei o anel e coloquei no dedo. Ficou largo. Ela tem dedos mais longos, mais finos que os meus. Já tinha reparado nisso uma vez, quando ela usava uma pulseira fina de tênis, gesticulando ao contar alguma história que fez o Thomas rir mais do que comigo em meses. O diamante refletia a luz do lustre, estilhaçando brilhos pelas paredes da sala de jantar. Algo dentro de mim também estilhaçou. Mas ao contrário da luz, eu não pretendia me recompor da mesma forma. Mal posso esperar pelo baile, respondi. Um plano já começava a se formar na minha mente. Tão claro quanto aquele diamante no meu dedo. A semana que antecedeu o baile passou num turbilhão de certezas dolorosas. Quando a gente finalmente enxerga a traição, começa a ver pistas em todo lugar. Como o jeito que o Thomas sempre deixava o celular virado para baixo. Como ele precisava tomar banho assim que chegava em casa. Como, de repente, desenvolveu alergia ao perfume que ele mesmo me deu no Natal, aquele que dizia que dava vontade de me devorar. Virei detetive no meu próprio casamento. Montando, pedaço por pedaço, uma linha do tempo de mentiras que, ao que tudo indica, durava meses, talvez mais. Os extratos do cartão mostravam jantares em que eu nunca estive. Reservas de hotel na nossa própria cidade. E uma viagem de fim de semana para Nova York, bem quando minha mãe passou por uma cirurgia. Na época, Thomas disse que estava atolado de trabalho e não podia ir ao hospital. Eu dei tudo para ele. Sussurrei pro espelho uma manhã, mal reconhecendo a mulher de olhos fundos que me encarava de volta. Apoiei a carreira dele quando isso exigiu que eu deixasse minha família para trás. Cuidei da nossa vida social, da casa, até adiei ser mãe quando ele disse que não era a hora certa. Me moldei para ser a esposa perfeita. Para um homem que, claramente, queria qualquer coisa menos isso. Na terça-feira, fui até o escritório do Thomas sem avisar. Levei o almoço preferido dele, um hábito que abandonei depois que ele começou a dizer que estava ocupado demais para parar. A recepcionista me recebeu com um sorriso desconfortável. Ele tá em reunião. Perguntei com doçura. Ah, sim. Com a senhora Laurence.
Mas posso avisar que a senhora chegou, senhora Barré. Não precisa incomodar, respondi, deixando a sacola na mesa. Só avisa que passei por aqui. Virei para ir embora. Mas parei quando ouvi a risada inconfundível da Isabelle vindo do corredor. Sem pensar muito, segui o som, meus saltos silenciosos no carpete macio. A porta da sala de reuniões estava entreaberta. Por uma fresta, eu vi os dois. Não estavam lendo contratos. Não estavam falando de clientes. Estavam próximos demais. A mão dele no joelho dela. Os dedos dela brincando com a gravata dele. Ela não faz ideia, dizia Isabelle, com uma voz mansa e venenosa. E sinceramente, Thomas, por que faria? Ela vive nesse mundinho dela de almoços beneficentes e clubes de leitura. Meu marido. O homem que jurou me amar e me honrar. Riu. Ela não faz perguntas. Assim é bem mais fácil. E depois do baile? Isabelle se aproximou ainda mais. Depois do baile, a gente resolve tudo. O anel foi só o começo. Dei um passo para trás, em silêncio. Meu coração batia tão forte que eu jurei que eles iam ouvir. No carro, enfim, eu deixei as lágrimas caírem. Mas não foram lágrimas silenciosas ou elegantes. Foram soluços feios, descontrolados, que fizeram até minhas costelas doerem. Naquela noite, o Thomas. Eu cheguei em casa mais tarde que o normal. Preparei o prato favorito dele. Me arrumei com o vestido que ele dizia adorar. Ele mal notou. Murmurou algo sobre estar exausto enquanto se servia de um Scott. Como foi seu dia? Perguntei, com a voz surpreendentemente firme, considerando que as palavras dele ainda ecoavam na minha cabeça. Ela não faz perguntas. Assim é mais fácil. Tranquilo, corrido, o de sempre. Ele nem perguntou sobre o meu. Durante o jantar, fiquei observando ele checar o celular por baixo da mesa, achando que eu não ia perceber, e desviando o olhar toda vez que eu falava algo pessoal. Comentei casualmente que encontrei uma ex-colega de trabalho, que por acaso trabalhava no mesmo prédio da firma dele. Aliás, falei, enchendo a taça dele. Estava pensando sobre o baile beneficente dos Westfield. Ele finalmente me olhou. O que tem? Acho que quero me envolver mais esse ano. Eles vivem precisando de itens pro leilão, e eu ainda tenho os contatos da época que organizava eventos. O Thomas pareceu aliviado. Provavelmente achou que eu estava feliz no meu mundinho de sempre. Isso é ótimo, Clary. Se isso te faz bem. Se isso te faz bem. Como se a minha felicidade fosse uma besteira. Um bicho de estimação que precisa de carinho de vez em quando. Como se ele não tivesse destruído cada parte daquilo que realmente me fazia feliz. Mais tarde naquela noite, enquanto ele dormia do meu lado, mantendo aqueles 6 centímetros de distância que tinham virado padrão no último ano, eu saí da cama em silêncio e fui até o closet. Atrás dos meus casacos de inverno tinha um cofre. Um cofre que ele não sabia que existia. Lá, eu guardava as joias da minha avó e documentos importantes. Adicionei o anel de diamante à coleção. E também coloquei as impressões das faturas do cartão, prints de mensagens suspeitas que consegui ver, e um pendrive com gravações de ligações que comecei a fazer quando a desconfiança bateu de vez. Eu dei tudo para eles, sussurrei, fechando o cofre com cuidado. E eles me descartaram como se eu fosse nada. Mas eu não sou nada. E tá na hora dos dois aprenderem isso. 3 dias antes do baile, liguei diretamente para Eleanor Westfield. Eleanor e eu já tínhamos trabalhado juntas em alguns conselhos de ONGs. Não éramos amigas íntimas, mas nos respeitávamos. Clary Barré. Que surpresa agradável. Disse ela, com aquela voz refinada. Eleanor, espero não estar atrapalhando. Queria falar sobre uma contribuição especial pro leilão de vocês. De jeito nenhum, querida. A gente adora surpresas de última hora, ainda mais vindo de alguém com o seu bom gosto. Respirei fundo. Tenho uma joia, um anel de diamante da Cartier. Bem valioso. E com uma história interessante por trás. Intrigante. Você sabe como nossos convidados amam itens com história. Pois é, falei, devagar. Estava pensando em fazer dele o destaque do leilão. Talvez até apresentá-lo pessoalmente e contar a história. Eleanor fez uma pausa. Normalmente não fazemos esse tipo de apresentação. Mas você sempre foi brilhante em criar momentos memoráveis. Para falar a verdade, nosso leilão anda meio morno esse ano. Me conta mais, disse ela, curiosa. Nos 20 minutos seguintes, eu expus meu plano com muito cuidado. Claro, uma versão editada. Ao final, Eleanor estava praticamente eufórica. Clary,
Isso é exatamente o tipo de drama que esse evento precisa. Vou ajustar o programa imediatamente. E faço questão de que tanto Thomas quanto a senhora Lawrence recebam convites pessoais para garantir que estejam lá. Sorri ao telefone. Obrigada, Eleanor. Isso significa muito para mim. Depois, liguei para minha advogada, Patricia Wong. Éramos colegas de quarto na faculdade, antes dela virar uma das advogadas de divórcio mais temidas de Boston. Não falávamos há meses. Desde que o Thomas disse que a personalidade forte dela era negativa e que eu precisava de amizades mais leves. Patrícia, preciso da sua ajuda. Falei, assim que ela atendeu. Clary, você tá bem? Sua voz tá diferente. Vou ficar. Você pode me receber hoje. E trazer aquela sua especialista em auditoria financeira. 2 horas depois, eu estava sentada no escritório da Patrícia. Espalhei os documentos pela mesa. Extratos bancários com saques suspeitos. Registros de um apartamento à beira-mar comprado por uma empresa laranja ligada ao Thomas. E mensagens que recuperei da nuvem do celular. Meu Deus, Clary, murmurou Patrícia, analisando tudo. Há quanto tempo você sabe? Desconfio faz pouco tempo. Mas no fundo, já sabia há bem mais tempo do que gostaria de admitir. Empurrei a caixinha da Cartier para ela. Aquilo era minha prova final. Ela abriu, assobiando baixo. Isso aqui é dinamite pura. Quero tudo pronto para entrar com o processo assim que o baile acabar. Mas antes, tem uma coisa que preciso resolver pessoalmente. Patrícia me encarou. Essa não é a Clary que eu conhecia. A Clary de antes se escondia. Se diminuía. Essa Clary acabou. Na sexta-feira, tudo já estava no lugar. Os papéis do divórcio estavam prontos, faltando apenas a minha assinatura. As contas bancárias que abri em segredo, meu plano B, que o Thomas sempre zombou, dizendo que era paranoia, estavam ativas e abastecidas. Minha irmã já tinha preparado o quarto de hóspedes para eu me mudar temporariamente. Mas o mais importante, eu tinha combinado com a Eleanor que seria a apresentadora surpresa do leilão do Anel de Diamante, a grande atração da noite. Na manhã do baile, Thomas parecia inquieto. Checava o relógio toda hora. Preciso passar no escritório rapidinho, disse ele depois do café. Emergência de cliente, de última hora, mesmo sendo sábado. Levantei uma sobrancelha. Ele congelou por um instante, depois tentou se recompor. Os mercados não reconhecem finais de semana, Clary. Você sabe disso. Claro. Sorri, calma. Você vai voltar a tempo de me ajudar com o expositor do leilão. Talvez chegue em cima da hora. Porque você não vai na frente. A gente se encontra lá. Perfeito. Exatamente como eu esperava. Assim que ele saiu, arrumei uma pequena mala de mão e coloquei no porta-malas do carro. Escolhi meu vestido com cuidado, não o azul conservador que o Thomas sugeriu. Esse afina a cintura, querida. Não. Vesti o vestido vermelho que comprei escondida, aquele que realçava todas as curvas que ele sempre tentou esconder. Arrumei o cabelo de um jeito diferente, caprichei na maquiagem. E coloquei os brincos de diamante que minha avó deixou para mim. Aqueles mesmos brincos que Thomas disse uma vez que eram ultrapassados e deviam ser vendidos. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Não porque estava diferente por fora, mas porque, pela primeira vez, vi o que sempre esteve lá. Uma mulher forte. De valor. Que passou tempo demais vivendo à sombra de alguém. Nunca mais. Prometi ao meu reflexo. Coloquei o anel de diamante no dedo direito, uma última vez. E depois guardei na caixinha, dentro da bolsa de mão. Thomas tomou decisões por nós dois durante 15 anos. Hoje, era minha vez. E ele nem ia ver chegando. A mansão dos Westfield brilhava sob milhares de luzes delicadas, iluminando a grande tenda montada no jardim. Um quarteto de cordas tocava na entrada, onde a elite de São Paulo chegava em carros luxuosos, vestidos de gala e joias cintilantes. Entrei sozinha. Tinha mandado uma mensagem pro Thomas dizendo que nos encontraríamos lá dentro. Eleanor veio ao meu encontro imediatamente, elegante num vestido azul marinho de seda. Clary, você está deslumbrante. Os olhos dela se arregalaram ao notar minha transformação inesperada. Está tudo conforme você pediu. O anel será o último item do leilão, e já posicionamos o microfone e as telas. Obrigada, Eleanor. E o videomaker? Já está a postos. Tem certeza disso? É um pouco fora do convencional. Sorri. Às vezes, o convencional precisa ser quebrado, não acha?
Andei entre os convidados, aceitando elogios com sorrisos gratos. Alguns perguntaram sobre o Thomas. Respondi apenas que ele logo chegaria. Vi a Isabelle perto do bar, estonteante num vestido prateado, decotado nas costas. O cabelo preso num coque sofisticado, revelando o pescoço comprido. Nossos olhos se cruzaram. Ela acenou com aquele sorrisinho que só mulher dá para rival. Educado por fora, julgamento por dentro. Respondi com o mesmo sorriso. Só que o meu carregava algo que o dela não tinha. Informação. Thomas chegou 40 minutos depois. A gravata borboleta um pouco torta. De longe, vi quando ele entrou e olhou em volta, escaneando o salão. Seus olhos pararam na Isabelle. E só depois me encontraram. Seu rosto demonstrou surpresa. Provavelmente pelo meu visual inesperado. Ele veio até mim. Clary. Beijou meu rosto. Você tá diferente. Obrigada. Respondi, sem dizer se foi elogio ou crítica. Pensei que você estaria ocupada com os preparativos do leilão. Já cuidei de tudo. Hoje, vou apresentar um item especial. Antes que ele pudesse responder, Eleanor bateu a taça com a colher, pedindo atenção. O jantar ia começar. Organizei para que o Thomas e eu ficássemos em mesas separadas. Disse para Eleanor que seria melhor para fazermos networking pro evento. Durante o jantar, observei ele trocar olhares com a Isabelle. Cronometrei. Ele sumiu por 12 minutos. Pouco depois, ela também se levantou, e ficou fora pelo mesmo tempo. Previsíveis. Às 21 horas, o leilão começou. Vinhos raros, viagens exóticas, obras de arte inestimáveis, tudo vendido em meio a taças de espumante e aplausos entusiasmados. Com cada item, a expectativa aumentava. Finalmente, Eleanor pegou o microfone. Senhoras e senhores, temos uma oferta final muito especial essa noite, apresentada por uma das apoiadoras mais queridas da nossa comunidade, Clary Barré. Um holofote me encontrou enquanto eu caminhava até o pequeno palco. Thomas se endireitou na cadeira, confuso. Não havíamos combinado nenhuma apresentação minha. Boa noite. Comecei. Minha voz mais firme do que eu esperava. Hoje, tenho o privilégio de oferecer algo verdadeiramente extraordinário. Não apenas pelo valor monetário, mas pela história que carrega. Um garçom trouxe a caixinha da Cartier numa almofada de veludo. Abri lentamente, revelando o anel. Esse é um anel de noivado da Cartier, com um diamante de 6 quilates cravado em platina. Avaliado em 6 dígitos. Levantei o anel para que a luz o atingisse e brilhasse por todo o salão. Mas o verdadeiro valor dele está no que ele representa. Parei por um momento. Deixei meu olhar percorrer a sala. Thomas estava paralisado. O rosto branco. Isabelle, algumas mesas atrás, franziu a testa, inclinando o corpo para ver melhor o anel. Esse anel foi comprado há exato um mês. Por um marido. Para sua amante. Minha voz saiu clara, cortando o silêncio da tenda. Um homem que acreditava que 15 anos de casamento podiam ser substituídos por um novo brilho passageiro. Ouvi os suspiros chocados. Vi cabeças se virando. Sussurros discretos se espalhando. O videomaker que contratei gravava tudo, incluindo o rosto do Thomas, que foi de surpresa, para puro pânico. Vocês devem estar se perguntando como um item tão íntimo veio parar no nosso leilão hoje à noite. Continuei. A resposta é simples. Fui eu que encontrei. Apontei para as grandes telas posicionadas ao lado do palco. Agora, elas exibiam a fatura do cartão de crédito com a compra na Cartier, com o nome de Thomas Barré claramente visível. Na sequência, uma imagem de Thomas e Isabelle entrando num hotel, com a mão dele repousada de forma íntima na parte inferior das costas dela. Para quem ainda não conhece todos os personagens desse pequeno drama, falei, assumindo um tom quase de professora. O marido em questão é o meu Thomas Barré. E a amante? Bem, ela está aqui conosco esta noite. O holofote se moveu até alcançar Isabelle, que havia começado a se levantar. O rosto dela era puro terror. Mais uma imagem surgiu na tela. Um print de mensagens entre Thomas e Isabelle, discutindo o anel. E os planos deles depois que se saísse do caminho. Imaginem a minha surpresa. Comecei, com a voz firme, clara, quando descobri que o mesmo homem que dizia que não podíamos reformar a cozinha, que dizia que não era o momento certo, de alguma forma, achou o dinheiro para essa pequena joia de efeito. Levantei o anel diante da luz. Ele brilhou, como o veneno de uma serpente. Alguns suspiros se espalharam pela sala. E imaginem a minha surpresa maior ainda. Continuei. Quando descobri que,
Apenas 3 meses atrás, ele comprou um belo imóvel à beira-mar. Não para aposentadoria, nem como investimento, mas como o anúncio descrevia com delicadeza. Um refúgio romântico e isolado. Um ninho de amor. Deixei o silêncio fazer seu papel. E foi aí que o Thomas se levantou. O rosto vermelho. O andar apressado na direção do palco. Exatamente como eu previa. E, como no roteiro, os 2 seguranças que contratei previamente entraram em ação. Se colocaram no caminho dele. E não deixaram que se aproximasse. Clary, ele chamou, com a voz tensa, trincada. Isso é ridículo. Você está se expondo ao ridículo. Olhei para ele e sorri. Não, Thomas. Pela primeira vez em muitos anos. Eu não estou me ridicularizando. Eu estou me colocando em pé. Na minha verdade. E isso é a coisa mais apropriada que eu já fiz em muito tempo. Virei de volta para o público. Minha voz ganhou firmeza e calma. O valor arrecadado com esse anel. Esse anel que nunca foi realmente meu, mas que sempre foi dela. Será doado diretamente para o abrigo das mulheres da Rua Hamilton. Um lugar que acolhe, ajuda, reconstrói. Um lugar onde mulheres podem recomeçar depois de relações como a que eu vivi. Agora, todos estavam me ouvindo. Alguns chocados, outros visivelmente emocionados. Para dar início aos lances, falei, segurando o anel no alto. Eu mesma dou o primeiro. 20 mil reais. Um instante de silêncio. E então, como uma onda, as vozes começaram a surgir. 25 mil. 30 mil. Vozes femininas, firmes, se unindo como um coral. Um coral de mulheres que entendiam. Alguns homens também entraram na disputa. Talvez para mostrar que eram diferentes. Talvez, para dizer que estavam do lado certo da história. Isabelle, ainda com seu vestido prata reluzente, tentou escapar discretamente pela lateral. Mas Eleanor, maravilhosa, astuta Eleanor, já tinha previsto isso. Havia seguranças em todas as saídas. Ninguém sairia. Até que a verdade florescesse por completo naquela sala. Os lances subiram. 50 mil. 80 mil. Então, uma nova voz soou. 100 mil. Era Patricia Wong. Tinha acabado de chegar. Mas, como sempre, no momento exato. Sorri. Estava prestes a bater meu martelo imaginário. Quando outra voz cortou o ar. 200 mil. Todos se viraram. O salão prendeu o fôlego. Era o Thomas. Estava em pé. O rosto misturado entre raiva e desespero. 200 mil, repetiu. E, um pedido público de desculpas à minha esposa. Olhei para ele por um longo, longo momento. O silêncio era absoluto. Finalmente, falei. O lance foi registrado. O pedido não é necessário. A voz dele quebrou. Clary, por favor, não faz isso. A gente pode conversar. Em particular. Por favor. Inclinei levemente a cabeça. Thomas, a gente já passou da fase de conversas particulares. Você fez suas escolhas. Em silêncio. Agora é minha vez. E eu escolhi fazer a minha. Em voz alta. Patrícia levantou-se novamente. 250 mil, disse, com a calma de quem sabe exatamente onde está pisando. Thomas virou para ela, furioso. Fica fora disso, Patrícia. Isso é entre mim e minha esposa. Mas eu não hesitei. Na verdade, desde as 9 da manhã de hoje, quando minha advogada protocolou os papéis finais do divórcio, eu não sou mais sua esposa. Sou apenas a mulher que você enganou. A mulher que você traiu. E esse anel? Isso não é um presente. É uma prova. Uma prova que eu poderia usar para tirar tudo de você. Mas em vez disso, vou doar. Não porque você merece perdão, mas porque eu mereço paz. O salão explodiu. Suspiros. Aplausos espalhados. Pessoas trocando olhares que jamais esqueceriam. Uma vez por 250 mil, anunciei, devagar, com clareza. Quem dá mais? 300 mil. A voz grave ecoou pelo salão como um sino. E atingiu um ponto, enterrado dentro do meu peito. Virei o rosto. E lá estava ele. James Harrington. Meu primeiro amor. O homem que me procurou, em silêncio, 3 meses atrás. Aquele que viu a traição, antes mesmo de eu suspeitar. Aquele que nunca mentiu para mim. O homem que o Thomas sempre odiou. Porque via nele a verdade que eu me recusava a enxergar. Ao cavalheiro, anunciei. Que entende o valor da lealdade. Vendido. 6 meses depois. Ainda falam daquela noite.
Do leilão do diamante. Do momento em que tudo mudou. Não só para mim, mas para todos que estavam ali. O divórcio saiu rápido. Thomas, cercado pelo escândalo social, prejuízos profissionais e vergonha viral. Desistiu sem lutar. A empresa o afastou por tempo indeterminado. E depois que algumas mulheres corajosas do escritório dele vieram a público com suas histórias. A reputação acabou. Isabelle desapareceu. Dizem que se mudou para Seattle. E por lá, conta outra versão da história. Uma onde ela é a vítima. Deixa. Se é isso que ajuda ela a dormir à noite. Que fique com a fantasia. Vendi a casa. Muitas lembranças. Muita dor presa naquelas paredes. Comprei um sobrado em Back Bay. É menor. Mais antigo. Mas cada canto dele é meu. Pintei as paredes com cores fortes. Aquelas que o Thomas odiava. Decorei com texturas que me representam. Pela primeira vez, a casa parece um reflexo meu. Eleanor virou uma amiga de verdade. Me convidou para fazer parte do conselho da fundação dela. Hoje, ajudo a coordenar um novo programa. Voltado para mulheres que estão reconstruindo suas vidas. Seja após o divórcio, a perda. Ou simplesmente, após se reencontrarem. E o financiamento? Boa parte. Veio daquele anel de diamante. James venceu o leilão. Mas devolveu o anel. Doou para a causa. Hoje, ele está em exposição. Num vitrine de vidro no abrigo das mulheres. Ao lado de uma plaquinha que diz: seu valor não é definido por quem não soube enxergar. Às vezes eu passo por lá. Às vezes vejo mulheres pararem para ler. E percebo algo mudando no rosto delas. Na semana passada, fui a outro evento beneficente. Sozinha. Por escolha. Usei um vestido verde esmeralda. Ri. Dei um lance maluco numa pintura que me fez sorrir. E quando alguém comentou: já saiu por aí de novo. Eu sorri também. Não estou por aí, respondi. Estou exatamente onde eu deveria estar. A mulher que um dia encontrou um anel de noivado na pasta do marido. Essa não existe mais. No lugar dela, está alguém mais forte. Mais livre. Alguém que entendeu, finalmente, que o seu valor nunca esteve em debate. Porque a melhor vingança não é destruir eles. É reconstruir a si mesma. Mais forte. Mais brilhante. Mais sábia. Aquele anel nasceu para representar uma mentira. Mas no fim, se tornou algo muito maior. A primeira pedra do caminho pro meu novo começo.